Vamos falar sobre Wakanda pra Sempre, o filme que lida com a tragédia da morte do Chadwick Boseman e tenta trabalhar o legado extremamente importante que ele deixou não só na Marvel, mas na cultura pop como um todo. E esse é um desafio enorme, mas um desafio que o diretor Ryan Coogler consegue atender sendo quase sempre muito bem sucedido. Wakanda pra Sempre não é um filme perfeito, e os seus probleminhas são causados ou pela vontade da Marvel de inserir elementos que apontam para o futuro da franquia, ou pela própria falta do Chadwick Boseman também, mas eu acho que o filme acerta onde mais importa, que é respeitar o que aconteceu, inserir isso na história de um jeito natural, e trabalhar as consequências disso nos personagens. Claro que é inevitável, não é nenhuma surpresa, mas Wakanda pra Sempre é um filme sobre luto. Mas vamos ser um pouco mais específico, e para isso fica o aviso de spoilers para quem ainda não assistiu. Bom, esse é um filme sobre o processamento do luto em diferentes frentes. Por exemplo, a gente tem a frente geopolítica, representada muito bem na rainha Ramonda, que é a mãe do T'Challa, que precisou resolver seu luto de um jeito muito rápido e muito eficiente, para poder ter sanidade mental para conter as investidas de todas as nações ali que acham que Wakanda agora tá fraca pela perda do seu líder, então agora tá todo mundo maluco correndo atrás de Vibranium. E o luto da Ramonda é o luto de uma líder de nação, um luto que precisa sofrer em silêncio para justamente não fazer o seu estado emocional cair por cima dos ombros do seu país. E vale dizer, a Angela Bassett está maravilhosa, com momentos de atuação viscerais, que talvez não tenham sido tão atuados assim, e isso não é nenhum demérito. Uma das maiores qualidades do filme está nas atuações que misturam o roteiro fictício com o afeto real que o elenco sentia pela figura do Chadwick, Então cada lágrima, cada soluçada, cada olhar contemplativo pro horizonte está transmitindo uma verdade que é muito dolorosa, mas também é muito sincera. E eu gosto bastante que a gente sente tudo isso a partir da perspectiva das mulheres dessa história, Cada uma do seu jeito ali, mas todas meio que unidas por essa vivência coletiva. E aí eu preciso destacar a positividade, o otimismo da Okoye, interpretada pela Danai Gurira, que é uma das personagens mais carismáticas e é responsável por grande parte dos momentos leves do filme. E aí fica o elogio também pro tom de humor que é usado aqui, Esse é um filme que tem vários momentos de humor que nunca passam do ponto, como outros filmes da Marvel que a gente vê por aí. Bom, indo pro lado oposto da Okoye, eu chego na outra face do luto que é trabalhada aqui na personagem da Shuri, a irmã do T'Challa, que é a raiva, a revolta por uma morte que aconteceu antes do tempo. E uma morte que é apresentada do jeito mais ideal possível, na minha opinião, Essa era uma das grandes questões. Como será que eles vão resolver a morte do Pantera Negra? Será que ele vai estar lutando com algum inimigo e aí vai ser morto por ele? E não, ele morre por uma doença que ninguém sabia que ele tinha, assim como na vida real. E eu acho que esse é o jeito mais honesto e mais respeitoso de inserir isso no filme. Mas também é um ponto de partida para trabalhar a culpa da Shuri por não ter conseguido resolver isso a tempo de salvar o seu irmão. Então ela atravessa o filme carregando uma raiva muito interna que vai explodir lá na frente, em atitudes de vingança que tentam saciar esse desejo que ela mesma diz que tem de queimar o mundo todo, pelo que aconteceu. E eu preciso comentar algumas coisas sobre isso. Primeiro que é desconfortável assistir um filme que mergulha em sentimentos tão sombrios assim, porque eu acho que a gente do lado de cada tela talvez já tenha assimilado tudo o que aconteceu, A gente talvez já tenha seguido em frente, mas o filme ele não esconde a raiva que ele sente de tudo isso, Então ele vai lá, abre a ferida de novo e faz a Shuri passar por essa revolta para que ela também possa se curar disso tudo. Outra coisa muito interessante é como a Shuri, uma personagem completamente voltada para a ciência, pelo menos dentro do filme, como ela não consegue encontrar consolo na espiritualidade que faz parte da cultura de Wakanda. Tem aquela cena que a mãe dela fala que sentiu o toque do T'Challa, a presença dele, e a Shuri fala, não, você sentiu isso porque você queria sentir isso, Então ela não acredita muito nesse lado religioso, espiritual, que faz parte de Wakanda, e esse conflito de fé versus pragmatismo impede o processamento desse luto, já que a Shuri se segura no que é concreto, Ela se segura na ideia de que ela poderia ter salvo o T'Challa. E é essa culpa que move a personagem em frente numa jornada cada vez mais pesada, que só se resolve quando ela tem um conselho espiritual ali, não do T'Challa, mas da sua mãe Ramonda, que é outra perda que acontece no filme. Uma perda que me incomodou um pouquinho mais, porque é tipo assim, a gente já perdeu o Pantera Negra, a gente tem que perder a mãe dele também, cara. E eu acho que essa segunda morte faz parte um pouco das inconsistências narrativas que aparecem no filme, Principalmente a partir do segundo ato,
quando as tramas começam a dar uma tropeçada. Porque o começo do filme é impecável, né? Tanto o funeral do T'Challa, passando para a cena da ONU, que faz uma montagem paralela ali com a aparição das Dora Milaje protegendo o Vibranium, e a cena incrível da primeira aparição dos Talocanos, né? O povo que vive submerso e ataca um navio que estava procurando Vibranium nas profundezas do mar. É aquela atmosfera sinistra do canto enfeitiçado que move as pessoas a pular na água, como se fossem as sereias das antigas lendas marítimas. Eu preciso admitir, eu tenho tara por qualquer coisa que envolve o fundo do mar, assim, eu realmente sou atraído por isso, então gostei demais. E é interessante porque eles realmente mergulham, com perdão do trocadilho, na cultura asteca para criar um povo que é muito diferente dos Atlantes que a gente vê no filme do Aquaman, incluindo não só o figurino cheio de detalhes dos Talocanos, mas também a trilha sonora que emula os instrumentos da cultura asteca de um jeito meio rústico, que me lembrou bastante o jogo Shadow of the Tomb Raider, onde a Lara Croft enfrenta, olha só, a entidade Kukulkan. E essa é minha deixa para falar do Namor, claro, né? O novo personagem da Marvel que surge aqui como um vilão peronomútil, né? Um vilão que vai eventualmente se tornar um herói, alguma coisa do tipo. Eu não sei, eu não sou o cara do cânone. E que o ator Tenoch Huerta Mejia interpreta muito bem, cara, equilibrando, sei lá, um senso de ameaça, mas também com um lado de empatia. E eu particularmente gostei que ele se recusou a ficar trincadão pro papel e aparece muito à vontade, né, no seu índice de massa corporal mais atingível por todos nós. Homens da Marvel, estabeleçam uma meta mais realista. Valeu? Muito obrigado. E se você quiser me ajudar a recuperar minha autoestima depois disso tudo, que tal deixar um like nesse vídeo? A grande questão é que o Namor não é o Killmonger, né? Então, por mais que exista uma vontade de discutir a revanche das culturas colonizadas, se voltando contra os colonizadores, isso não é articulado tão bem quanto o Killmonger e a força da sua luta, né? De estender o poder de Wakanda para todas as pessoas negras do mundo que nunca contaram com esse tipo de ajuda. Tanto é que o filme não resiste e traz o Killmonger de volta para uma cena muito boa, e esses poucos segundos de tela já são suficientes para que o Michael B. Jordan devore essa cena. Outro problema que aparece é a necessidade da Marvel de incluir a Riri Williams nessa história, fazendo a Coração de Ferro, uma personagem que tá ali para carregar o bastão do Homem de Ferro, né, num filme que já tá carregando o legado do Pantera Negra. Então, por mais que a atriz seja carismática, e eu acho que a trama dela até funciona melhor no começo, mas quando o filme percebe que ele precisa focar em coisas mais importantes, fica muito claro que a personagem tá ali ou para mover a trama ou para servir o futuro da Marvel. E a gente ainda tem a presença do agente Ross, interpretado pelo Martin Freeman, né? Descobre que ele era casado com a Valentina, que vai liderar o grupo dos Thunderbolts, e tudo isso leva a um segundo ato meio mal resolvido, que faz com que o filme se torne longo demais e perca foco no que realmente interessa. Além disso, pensando na jornada da Shuri como protagonista, ela talvez seja um pouco parecida demais com o próprio arco do T'Challa em Guerra Civil, passando por uma perda, sendo quase consumido pelo desejo de vingança e percebendo que esse não é o caminho, né? Ainda assim, e isso era uma grande questão antes do filme estrear, né? Quem que vai vestir a roupa do Pantera Negra? Eu acho que a Shuri é a personagem certa para fazer isso, principalmente porque ela é muito diferente do T'Challa, né? Então, por mais que aqui o arco dela seja um pouco parecido com o que a gente já viu antes, isso não quer dizer que mais pra frente ela não possa trilhar o seu próprio caminho, né? Um caminho diferente que seja completamente dela. E o mais importante é que nenhum desses probleminhas tira a força do que realmente funciona aqui, né? Que é a presença do Chadwick Boseman no filme inteiro, trabalhada através da sua ausência. Tipo, a morte dele não é um recurso explícito da narrativa. Esse não é um filme melodramático querendo te fazer chorar o tempo todo, ou mesmo usando o luto como muleta narrativa, mas a ausência do Chadwick tá ali sempre presente numa camada abaixo, né? Norteando as ações meio confusas dos personagens, a dificuldade da trama em se encontrar e também o nosso desconforto, porque, cara, todo mundo meio que perdeu o chão com essa morte tão inesperada. De certa forma, um filme que não funciona perfeitamente sem o Chadwick Boseman é o maior testamento do impacto que ele deixou e do símbolo que ele se tornou. Wakanda pra Sempre é um filme que faz o melhor para se erguer de pé enquanto tá profundamente quebrado por dentro, né? Assim como o diretor, o elenco, a produção e todos nós ficamos com a morte do nosso querido Pantera Negra. O último comentário, a cena do meio dos créditos que apresenta o filho do T'Challa e chama ele de T'Challa, né? É o jeito mais malandro da Marvel de rebutar o personagem sem precisar rebutar o personagem. Então eu sinto que a Shuri vai ser a Pantera Negra por um tempo, e aí quando a Marvel quiser, sei lá, daqui uns anos, o T'Challa tá ali pronto para reassumir o manto. Mas me diz aí nos comentários o que você achou de Pantera Negra Wakanda pra Sempre, e se quiser assistir outro vídeo, como sempre, eu vou deixar ele aqui. Muito obrigado e até a próxima!